Qual que é o estado que não te deixa emagrecer? Qual é o estado que te faz ficar sem energia, com o seu metabolismo desacelerado e você acaba não conseguindo alcançar aquilo que tanto deseja? Existem dois estados e se você estiver posicionado num estado desses, você não consegue nadinha daquilo que você deseja. Então presta atenção, fica aqui comigo que eu vou te explicar como é que funciona isso aí. Como eu estou me sentindo? A gente tem um estado de sofrimento e tem um estado de graça, um estado bom. Você por um acaso está andando meio assim descontando na comida, comendo além da conta, sem vontade de fazer nada, sem energia, vendo como se não tivesse saído alguns problemas que anda passando? Eu comecei a analisar e observar a situação. Adivinha? Todos os problemas que vêm e tá trazendo essa dor, esse sofrimento, é falta de clareza na posição. Qual posição, Ana? A posição que eu tenho que estar diante das situações da vida. Normalmente, por dificuldade de perceber assim, por que você não tem energia para fazer um processo de emagrecimento? Por que você está sem vontade de fazer um exercício? Por que a vida não está fluindo? Por que está tão difícil alcançar minhas metas, meus sonhos? Eu estou meio que abandonando por essas condições de onde eu estou perdida aqui. E aí nós vamos identificar qual que é o estado interno que você está, para ver se é por conta desse estado que você está estacionada e por que a gente não faz o que é preciso e por que a gente acaba buscando uma válvula de escape várias vezes no dia, e essa válvula de escape normalmente é a comida, porque é lícita, mas tem também, né, a bebida, a droga e outras válvulas de escape. Então a gente vai identificar qual que é o estado interno que a gente está, por que a gente não faz o que precisa ser feito e por que a gente acaba buscando essa saída aí mais prática, mais fácil. O ideal seria, né, eu ter um plano alimentar, eu estar lá matriculada na academia. Sabe o que acontece? Eu tenho isso tudo, tenho a matrícula da academia, tenho um plano alimentar, eu sei o que eu preciso comer, mas eu não consigo. Isso acontece com você? E aí você não segue o que você deveria fazer para ter o resultado que você tanto deseja. E aí? Por que isso acontece? Você já parou para pensar? Gente, se eu quero ter mais saúde, por que eu não tenho um comportamento de pessoas saudáveis? Se eu quero emagrecer, por que o meu comportamento é sempre contrário àquilo que vai me levar ao meu sonho e o meu desejo? E aí, Ana, por que eu não consigo ter criatividade para ampliar os meus negócios se o meu problema está ali no financeiro? Por que as coisas não estão indo muito bem lá no meu trabalho, lá na minha casa, com a minha saúde, com o meu corpo? Então são tantos porquês e acaba ficando sem respostas. E aí a gente, sem essa clareza, estando nesse estado de confusão, gera ansiedade, depressão, sofrimento e aí desanda tudo. Muitos porquês. Por que eu não consigo? Por que na minha casa? Por que no meu trabalho? Por quê? Porque a gente não responde e aí a gente para, né? Sem questionar. Você não questiona, você não pergunta por que isso está acontecendo. Não, você simplesmente desiste. Eu vi um dado essa semana, eu devia ter anotado os números, mas depois eu vou postar aqui, que eu achei muito interessante, do número de pessoas que tentam emagrecer durante o ano e a quantidade, tipo assim, vamos supor, 100 mil pessoas tentam, 2 mil, 3 mil conseguem continuar e emagrecer. O resto da 98 mil desiste. Olha como é o ser humano. Temos que estudar esse ser humano, né? E aí a gente não questiona, a gente desiste, a gente não persiste, não tem paciência. E hoje em dia, o que a gente mais faz? Reage às situações que acontecem. A gente não cria assim um mapa e um plano perfeito onde eu vou fazer isso, uma rotina, não. Se deu errado, eu reajo. Eu não tenho já uma previsão do que pode acontecer. Pouca gente planeja a vida. Nos detalhezinhos ali, nas rotinas, nas metas, pouca gente faz isso. Faz na virada do ano, depois esquece, né? E isso acontece porque a gente não tem alguém que ensine. Na escola, alguém te ensinou a fazer isso? Não tem essa disciplina lá na escola, né?
Os pais param e falam assim, ô meu filho, senta aqui que eu vou te ensinar a planejar, criar uma agenda, criar isso. Também não. Nem os amigos falam assim, aqui, vem cá, não. Hoje em dia ainda tá fácil, porque tem internet e tem alguns mentores que ajudam bastante a gente, né? E aí, diante dessa situação, a gente vai vivendo como? Do jeito que dá. Ah, a gente reage aqui, deu um problema aqui, eu reajo, deu outro ali no casamento, eu reajo, deu outro ali no financeiro, eu reajo. E assim a gente vai vivendo do jeito que dá, escolhendo a pessoa. Muitas vezes a gente escolhe a pessoa que dá para viver. Ah, essa aqui dá para eu viver pro resto da vida. Ah, esse trabalho aqui dá para eu fazer. E aí esse lugar dá para eu morar. Essa formação, esse curso, dá, se vai. Aí a gente vai levando a vida dessa forma, até que chega um momento que, não dá mais para estoura, né? Como se o balão estourasse. E o que acontece? A gente nasce assim. Como é que é uma criança cheia de sonhos, não é? Cheia de energia, cheia de luz, não tem medo e vai experimentando e vai fazendo. E então a gente nasce assim, perfeito. E aí começa a construir um monte de armaduras, né? As experiências do nosso desenvolvimento, a forma como a gente é tratado na escola, com os pais, com os familiares ali, leva a gente a reagir muitas vezes de forma negativa e vai criando umas crostas, né? Depois a gente tem que desconstruir tudo isso para voltar àquela origem lá. E as consequências disso que a gente vai vivendo, o que acontece? Quando a gente assusta, é um empilhamento de problemas, um empilhamento de situações negativas, de brigas no trabalho, briga com o filho, com o esposo, é com a esposa, é com a vizinha, com o amigo. A gente se torna amargurado, sabe? Já viu os velhos ranzinhos, muito mal-humorado, briga por tudo? Então, a gente acaba se tornando amargurado. Por quê? Porque a gente não consegue fazer o quê? Uma coisa que é tão importante, que todas as pessoas devem praticar: perdão. A gente acaba não conseguindo perdoar alguém que ofendeu ou que fez alguma coisa comigo. Aí a gente fica com raiva e guarda essa mágoa, essa raiva. O estresse acaba dominando a vida da pessoa. E com isso, sabe o que acontece? Você drena sua energia, você vive com medo, com orgulho e com a mente limitada, porque a nossa mente criativa, ela precisa de estar longe desses estados emocionais aí. Ela precisa de estar tipo num ambiente, imagina uma floresta, um lugar onde que você está, uma cachoeira, numa praia, num momento de relax. E como você está carregando muita carga, muita coisa ruim, você não consegue usar essa parte criativa da sua mente. Por exemplo, eu ajudo as pessoas a emagrecer. Eu também ajudo as pessoas a ter mais saúde, cuidando da saúde integral, dos 6 pilares do emagrecimento, mais os 4 pilares da saúde integral. E adivinha quais são os problemas que eu mais encontro nestas pessoas que eu ajudo? Tem problema com comida, Ana? Tem problema com comida. Tem problema com a disciplina, as pessoas são indisciplinadas em fazer o exercício físico? Tem. Só que o problema primário ali não é esse. Sabe qual que é o problema primário? Que leva como consequência a falta de fazer o exercício, que é a indisciplina, ou não comer como deveria? O problema primário é, maioria das vezes, relacionamento. Com o esposo, com os filhos, com os pais. Que mais? Problemas financeiros, problemas com colegas de trabalho. E se eu não resolvo esses problemas, o que acontece? Eu estou em dor, em sofrimento, em raiva, estresse, toda aquela emoção que eu falei ali. O que eu vou fazer? Eu vou me livrar. Meu cérebro, ele não quer que eu sofra, ele quer que eu sinta prazer. Então ele sabe que o prazer está na comida, na bebida, naquela válvula de escape ali. E aí o que acontece? Eu não resolvo o problema e eu continuo fazendo o quê? Buscando fugas emocionais para me sentir prazer. Eu começo a comer errado, não emagreço, né? Mas se eu tento emagrecer, eu emagreço e engordo de novo. Emagreço e engordo. Por quê? Eu não sei resolver o problema. Aí quando eu tô bem, eu consigo emagrecer. Aí depois vem um problema, eu engordo. Aí eu consigo emagrecer. E assim a gente vai colocando a culpa nas coisas. Quando eu terminar esse doutorado, eu faço. Aí daí vem outro problema, né? Quando eu
tiver com a minha mãe mais saudável, eu faço. Quando eu tiver melhor financeiramente, eu faço. E daí a gente vai colocando sempre quando e nunca toma uma atitude. O que é o certo? Já que eu tô com um problema, eu vou aprender a resolver a minha vida junto com esse problema aqui. Porque aí o próximo que vier, eu já tô craque. Mas não, a gente desiste, desanima, bota a culpa no problema e foge. E aí, qual que é a saída, Ana, quando esses problemas aparecerem? Porque eles vão vir. A vida é feita de problemas, que não são problemas, né? São desafios. Então, a vida é feita de desafios. E quando vem ali esses problemas aparecem, o que é comum das pessoas fazerem? Ah, Ana, agora que já tem problema, eu já tenho ansiedade, eu já tenho hipertensão, eu já tenho depressão, eu já tenho diabetes, eu já estou obesa, eu já tenho inimizade, já briguei com todo mundo da família e do meu trabalho, eu já tenho dívidas, eu já tenho inveja, eu já tenho julgamentos, todo mundo ali e falando, apontando o dedo ali, eu tenho várias dúvidas, eu tenho pendências no tempo, eu tenho sofrimento. Você conhece alguém assim? O mundo tá cheio, né? E aí a gente vive tentando idealizar quem que eu quero ser. Eu quero ser aquela pessoa rica, eu quero ser aquela pessoa do relacionamento feliz, dos filhos bem criados, eu quero ser aquela pessoa magra. E aí a gente fica querendo ser o que a gente vê nos outros. E aí a gente começa a se comparar. Aumenta a dor. Aumenta o sofrimento, porque a gente acha que a vida do outro é perfeita, né? O casamento do outro é perfeito. E daí a gente começa a viver mais em sofrimento ainda e não consegue sair desse estado aí. Até que entra a cara no remédio e fala assim, eu aceito, a minha vida é triste mesmo, minha vida vai ser assim. Mas não. E aquele, Ana, outro estado. Então esse é o estado de dor e sofrimento. O que acontece nesse estado? Eu estou com baixos padrões emocionais e quando eu estou assim, a minha energia é drenada. Os meus hormônios do emagrecimento não vêm. A minha disposição também não. Eu vivo pesada, com uma carga pesada. Eu vivo acima do peso, buscando fuga. Então esse é o estado de dor e sofrimento. Você, por um acaso, se encontra nesse estado? E sabe como que é muito comum a gente entrar nisso sem perceber? Buscando uma posição errada. Porque diante do reagir, eu não falei que a gente mais reage às situações do que planeja? Diante do reagir, teve um problema lá com os meus pais, eu assumo o problema e eu começo a tomar uma posição que não é minha, de autoridade sobre a vida dos meus pais. É como se eu fosse os pais dos meus pais. E eu começo a sobrecarregar a mim, porque eu estou tomando uma atitude que não é minha. Ou então eu começo a ser a mãe do meu marido. Já que ele não é um crianção, não cresceu, que está muito comum, né? Esse homem é meio banana. Aí você vai, ele não faz, eu vou lá e faço. Aí você começa a assumir um papel do homem, que seria prover, que seria dar segurança. Aí você, quando vê, as mulheres estão fazendo, super sobrecarregadas, infelizes e descontando na comida. Então percebe que sempre que eu estiver em dor e sofrimento, eu tenho que me questionar e falar assim, essa posição é a posição correta? Eu estou na minha posição de irmã, de filha, de esposa, de mãe? Onde que eu estou? E daí você começa a se questionar e ver como fazer para eu voltar para essa posição e vir para esse estado aqui, ó. Sabe aquele belo estado emocional onde eu sinto, imagina, é esse aí que você tem que estar, ó, 24 horas por dia, é desse aí, ó. Independente dos problemas, tá? Porque os problemas vão vir, mas você escolhe como significar esses problemas, que é isso que eu ensino para os meus alunos. Então, você está num belo estado onde você sente gratidão por tudo. Eu agradeço todo mundo, eu sinto compaixão pelo outro, ao invés de eu julgar e falar, não, eu sinto compaixão, eu me coloco no lugar do outro, eu tenho amor, bondade, leveza, sabe aquela pessoa da paz, liberdade, alegria, olha o mundo como ele é e não como eu significo
né? E aí, isso é o lugar onde a gente deve estar. Aquela mente calma, aquela mente serena, que consegue contemplar o belo, que consegue contemplar as coisas da natureza, o céu, o verde ali das plantas, os animais, as pessoas. E aí você consegue contemplar o que acontece e você não controla as coisas. Porque quando eu quero controlar aquilo que eu não tenho controle, principalmente as pessoas, eu vivo num estado de dor e sofrimento. Sou eu que causo todo esse sofrimento. Vocês acreditam nisso? É difícil ouvir, né? Baseado no significado que você dá do fato. Aconteceu um fato. O fato é esse. Como eu significo esse fato gera isso aí. Ou dor e sofrimento ou estado de graça. E aí o sofrimento que a gente sente, culpa, sabe? Que é muito comum a gente falar, né? A culpa é do meu marido, a culpa é dos meus filhos, a culpa é do meu chefe, a culpa é do Estado, né? Então a gente começa a achar que a culpa é do outro, mas não. A culpa é sempre sua, sempre minha e sempre nossa. O que coloca a gente nesse estado de sofrimento é essa incapacidade ali da gente aceitar as coisas como elas realmente são. É um fato. Mas não, baseado na minha crença, naquilo que eu acredito, nas experiências que eu já tive, eu já começo a julgar. Eu não olho ali com compaixão a situação, me coloco no lugar do outro, não, eu já vou apontando o dedo. Eu não faço perguntas, não, eu já vou afirmando, você fez isso de errado, né? Então, o que eu tenho que fazer, Ana? Eu tenho que suspender esse julgamento ali e tornar uma pessoa mais curiosa, começar a fazer perguntas. Ao invés de você começa a fazer assim, e o que você acha disso e se diz? Que aí a pessoa ela não vai ver que você está ofendendo ela ou colocando o dedo na cara dela ali. E aí o que você tem que falar pro outro é tipo assim, nossa, que interessante, você pensa de forma diferente. Por que você acredita assim? E aí você vai detectar o problema, você vai perguntar se, né, você sabe resolver? Você não sabe? Quem sabe? E aí você vai questionar, você vai buscar a saída e não vai ficar, sabe onde que as pessoas ficam? Já sabe, né? Onde é que a vítima fica? Esperando, né? Na reclamação, no julgamento, na murmuração. E aí o que você tem que lembrar? A vida está sempre ao meu favor e nunca contra mim. Então, tudo que acontece, mesmo que seja coisa ruim, você já tem que ensinar seu cérebro a falar assim, ó, a vida está sempre ao meu favor e nunca contra mim. Eu posso não estar vendo o que aconteceu de bom aqui, mas eu posso estar brigando com os filhos, isso é um fato. Como eu significo é outra coisa. Eu não posso brigar, gente, eu estou na live, não sei. E aí, o que acontece? Eu preciso de questionar, buscar uma saída ali e não ficar nessa parte de vitimização, murmuração e reclamação. E lembrar disso, a vida está sempre a meu favor e nunca contra mim. E lembrar também que os problemas são bênçãos, que vai o quê? Me ensinar, que vai me fazer crescer, que vai me fazer evoluir. E aí a vida vai ficar mais leve quando eu consigo enxergar as coisas dessa forma. O sofrimento ali é opcional. Você escolhe baseado em como você significa o fato. É um fato. E a gente pode escolher. O que você escolhe? Falem comigo. Continuar sofrendo e vivendo nesse estado limitado, onde você não tem criatividade, você busca válvula de escape nos vícios, onde você está sem energia, sem disposição, está acima do peso, com a saúde ruim, ou você pode silenciar essa mente, porque tudo começa aqui, ó. A mente começa a falar, não, você tem que educar a sua mente, e aí você começa a conectar com você, com o seu eu interno, com a sua consciência, e você vai lá na sua essência e começa a expandir, é o autoconhecimento. E é isso que eu ensino os meus alunos, a autocura, que é a gente começar a buscar isso, olhar o mundo dessa forma e perceber que as coisas não aconteceram comigo, aconteceu pra mim. Então aconteceu para que eu possa ser uma pessoa melhor, para que eu possa aprender, e não aconteceu comigo como se eu fosse a vítima da história. Então esse estado de graça aí acessa aquele equilíbrio que tem dentro da gente.
E aí o que você escolhe? Sofrimento? Onde você está em guerra com o mundo e com você, você está no julgamento, você está desconectado, você não sabe qual que é a sua posição, se você está na posição ali ideal, com certeza não se você está em sofrimento. É um estado de raiva, de rancor, de amargura, de falta de perdão, de ódio guardados, tudo lá no coração. Pense, isso adoece. Isso aí traz doenças emocionais, psicossomáticas e vem para o corpo físico. Ou você escolhe estar no estado de graça, onde não tem sofrimento, você está em paz, você consegue ter compaixão e não julgamento, você consegue honrar e respeitar a sua história e das outras pessoas. E quando você está nesse estado aí, você é um imã, sabia? Que você está numa energia ali onde você atrai as coisas exatamente iguais. Sabe, nossa, tanta coisa, tanta oportunidade aconteceu. Quando eu aprendi isso, claro que eu tive que pagar, fazer curso, ler, sentar a bunda na cadeira, evoluir. Quando eu aprendi isso e eu entrei nesse estado de graça, eu nunca mais quis sair. Sempre que eu vejo que eu vou sair, eu volto correndo, a ponto que eu não permito mais com que eu saia para o estado de sofrimento, não, porque eu tenho controle, eu não sou mais a vítima, eu sou a protagonista da minha história, a voluntária, quem faz e acontece. E aí, quando eu acessei esse estado de graça e subi a minha energia ali, eu estava na energia mais alta, várias coisas aconteceram, Eu fui chamada para dar entrevista na televisão, não sei nem como. Até hoje eu não sei quem me indicou, só sei que me chamaram e eu fui. Eu fui chamada para dar depoimento lá em São Paulo, num evento. Nossa, muita coisa aconteceu quando eu entrei para esse estado de graça. Então tudo tem um preço. Nada é sorte, é oportunidade. Não. E aí o que você decide? O que você deseja ali? E você precisa ter o quê? Um desejo ardente. Você lembra da clareza que eu falei lá no início da live? Você tem que ter clareza para que você possa ter um planejamento e não viver reagindo das coisas que acontecem. Por isso que você tem que ter um desejo ardente, não só um querer. Tem que ter uma necessidade de mudança. Um desejo grande para que você possa agir massivamente ali com clareza, enxergando as oportunidades, porque elas vão vir. Vai começar a aparecer várias oportunidades a partir do momento que você entrar para esse estado de graça ali. E a vida, igual eu falei, né? Não é o que acontece com você. Aconteceu comigo, não. É o que você faz com o que acontece. Acontece para você e o que você faz com o que acontece. Percebe? Que legal isso aí. Que diferença que acontece na nossa vida quando a gente tem essa clareza. Isso é muito interessante. E o que eu posso trazer de história aqui? Que eu sempre trago uma história, né? O objetivo é emagrecer para ter saúde, para não ficar cheia de dores como a mãe. E o que está impedindo é fazer o exercício, que ela não está com coragem de fazer exercício. E aí, por quê? Então, vamos investigar por que eu não estou com coragem de fazer exercício. E aí, que horas que eu tenho para fazer o exercício? Só de manhã, porque depois eu trabalho até tarde. Então, eu tenho que acordar e fazer o exercício. E por que eu fico enrolando para acordar até a hora que não dá mais tempo e eu já ter que sair para trabalhar? Olhando, investigando, não é porque eu tenho que acordar para fazer o exercício, por isso eu não quero levantar. É porque quando eu acordo, eu tenho uma carga muito grande nas minhas costas para resolver de problemas que, como filha, eu não teria que resolver. Mas como eu assumi uma posição maior do que a minha, eu tenho que pegar os problemas do pai, da mãe, os meus, e aí na hora que eu vou levantar é a hora que eu tenho que resolver tudo. Você acha que eu quero resolver 3 problemas? Os meus já são complicados, imagina 3. E aí o que acontece? Eu não levanto, porque quando eu levantar eu tenho que encarar a realidade. E com isso eu não faço o exercício que eu preciso fazer para ter a saúde que eu quero e ter o corpo que eu desejo. Ficar livre de dores e prevenir ali mesmo. E aí aquela luta, imagina aquela luta, faz, não faz, quero, não quero, mas eu quero emagrecer, só que eu não consigo. E é isso aí que acontece com as pessoas. E aí, olha para sua história, olha para dentro de você,
Vê se existe alguma posição errada. Uma segunda história, só para a gente fechar aqui. Problemas financeiros, problemas já afetando a parte familiar, o relacionamento com o marido, com os filhos. E aí, essa pessoa, o que ela fez? Ela também estava assumindo um papel errado. Eu estou reagindo da situação, né? Tá ruim aqui, tá ruim ali, eu estou reagindo. Eu não me planejei, eu não organizei. E aí, eu não tenho clareza. E aí eu começo a reagir. E qual que é a posição? Essa pessoa começou a assumir uma posição de autoridade sobre a vida de todo mundo. Então, ela começou a ser a mãe do marido. Por quê? Já que ele não faz nada, que ele não toma decisão, eu peguei tudo para mim. E aí, ela queria que o marido obedecesse. Só que o papel dele não era obedecer a esposa. E nem o papel dela mandar. E aí, o que acontecia? Ia assumir, prover, trazer segurança e fazer acontecer. A pessoa sobrecarga, entra em estresse, desanima, perde a vontade de fazer tudo, uma depressão. A saúde começa a ir pro buraco, o relacionamento só briga e só insatisfação. Essa pessoa está sem energia e sem vontade. Por quê? Porque ela está na posição errada. Ela começou a assumir uma carga que não é dela por falta de clareza e com isso foi atrapalhando todo o sistema, inclusive a própria vida, a saúde sempre sofre. E aí o que acontece? Eu desconto na comida e eu quero emagrecer, eu só engordo. Porque estressada, você já sabe o que acontece, né? Nas outras lives eu já falei o que o estresse faz para que a gente ganhe peso e não perca peso. Além de estar estressada, imunidade baixa, começa a vir problemas de saúde e eu começo a estar insatisfeita porque eu estou numa posição errada e dá-lhe comida errada. E aí a vida vai pro buraco. Então presta atenção. Onde você está? O que está acontecendo para que a sua vida não esteja como você gostaria? E se você quiser uma ajuda, Ana, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não consigo, porque a gente não consegue ver. Igual eu falei com ela, ela falou assim, nossa, como é que eu não estava vendo isso? Eu falei, eu só de eu ficar perto, eu já vi. A gente não é treinado, porque se fosse, eu já tinha resolvido. Então, você precisa de uma pessoa que entenda a situação, que analise esse padrão aí, para te orientar, para te ajudar a ter o resultado que você deseja, a avançar e alcançar aquilo que você deseja. Então, Ana, preciso, me ajuda. Só chamar lá no direct que a gente vai conversar e vai ver como resolver essa questão aí, onde você está trazendo dor e sofrimento e não um belo estado, um estado de graça para a sua saúde, para o seu corpo e para a sua vida. Fechado?